Muito obrigado, bondoso Pai, porque o Senhor é bom e nos dá todas boa dádiva e o todo dom perfeito. Como é bom, Senhor, dar tudo. E nós temos muita dificuldade de receber. Nós achamos que nós que precisamos fazer alguma coisa para merecer. Por isso que nossa pergunta é sempre: o que devo fazer? Pai, faz com que nós recebamos o dom gratuito que vem de Ti. Se existe algo mais importante na nossa vida, é receber a vida, a graça, o perdão, tudo que o Senhor nos dá. Acima de tudo, o seu amor. E quando nós recebermos esses dons gratuitamente, então dentro de nós também certamente surgirá a vontade de querer dar. Pai, neste momento, ao ouvir a Sua palavra, possamos receber o Seu pensamento e Sua vontade seja feita com cada um de nós hoje na terra, assim como a Sua vontade já foi feita no céu. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos no Criador, Deus é Criador, Jeová, eu sou o que sou, e nós somos criaturas. A vida veio do Criador. O ar vem dele, água vem dele, alimento vem dele, sono vem dele, sol vem dele. Enfim, tudo vem dele para que nós tenhamos a vida em abundância. Então, no contexto de criação, existe um Criador que dá tudo, dá a vida e todos os meios para sustentar esta vida, manter a vida. E dentro do contexto de evolução, que se baseia em quê? Já existe. Aquele dualismo que Lúcifer inventou. Você é, desde eterno, você existe. Você também é um ser independente do Criador. E você vai existir também para sempre. Vai ter reencarnação. Então, nesse contexto de que você também é eterno, você já existe, já que você é independente do Criador, você que tem que fazer alguma coisa para poder manter a sua vida. Não por esse receber do Criador que mantém a vida, mas já que você é o eterno, você tem que fazer alguma coisa. Então vocês podem notar todo aquele raciocínio que existe neste mundo, por você que tem que automanter e você não sabe como manter, então o inimigo fez o quê? Então vamos adquirir o conhecimento. Hoje todo mundo é escravo de conhecimento. Quem tem mais conhecimento é considerado alguém que domina aquele que tem menos conhecimento. E nesse
de dominar dominado, aí que entra jogo de dinheiro. Por exemplo, Apple, por ter conhecimento de fazer um iPhone, iPad, o Mac, está dominando. Só que apareceu Samsung para acabar com a felicidade deles, né? Então, Samsung também com outro raciocínio, através do Google, tal de Android, então, quer fazer melhor aparelho para dominar e acaba dominando nesse último trimestre. Em termos de vendas, em termos de lucro, dominou, e Apple então fica triste porque depois de Steve Jobs, não tem mais aquela criatividade, aquilo que traz as renovações. Médico bom, por exemplo, professor catedrático. Eu me lembro na minha época de residência, quando Tancredo Neves internou pela primeira vez no hospital onde eu estava fazendo residência, Hospital de Base de Brasília, todo mundo falou, agora estamos com presidente eleito e nosso hospital vai ser um hospital conhecido. E aí, daqui a pouco, o Hospital das Clínicas de São Paulo leva presidente. Aí vem para São Paulo. E vocês não imaginam como os médicos estavam frustrados. E xingava o pessoal de São Paulo. Que validade, né? E eu não me lembro o nome do cirurgião naquela época, Pinotti, Dr. Pinotti, né? Da USP, que veio lá em Brasília e deu uma lavada nos médicos que fizeram primeiro os tratamentos, que não era nada disso, daquilo, e trouxe para São Paulo no INCOR e fez de tudo. E morreu não porque eles erraram, porque lá de Brasília que começou errado. Assim foi. Agora, depois disto, consultar com um professor que lidou com o presidente, não é pouco não. Hoje, literalmente, o conhecimento domina, escraviza todo mundo. Espero que vocês não estejam assim nesse meio no programa New Start, porque eu estou introduzindo a Bíblia desta forma, que comece a falar, Geia é bom. Nada disso. Se alguém começa a falar isto, eu vou bater para não falar isto. Olha, vai. Hã? Como dualista? Eu estou pensando, não, só existe um que é bom. Lá. Entenda do raciocínio dualista. Você que está com raciocínio dualista, eu estou falando de monista. O único que é bom é nada que Geia é isso, aquilo. Não, eu não mereço esse tipo de comentário, de forma nenhuma. Eu não quero criar uma dependência. Toda vez agora me pergunta, Geia, como que é isto? Não, pera lá. Vai perguntar para Deus que apresentei. Por isso que estou dando como que vocês podem entrar num relacionamento com Ele. Né? Então, conhecimento. Lembre, qual era o nome da árvore do Jardim do Éden? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto Deus lidava com a sua sabedoria infinita, para poder ficar independente do Criador, para ele ser que ele é eterno também, começou então a mostrar seu conhecimento.
Com o conhecimento você pode viver. Com o conhecimento você pode curar. Por isso que hoje existem, para mim, 3 grupos de pessoas que são mais problemáticos. Um é médico, certamente. Um é médico mais problemático do mundo inteiro. Em vez de trazer a vida, traz a morte. Outro grupo é pastor, teologia. Em vez de levar para a vida, leva para a destruição, morte. Outro grupo é advogados. Em vez de levar para a vida, a felicidade, acaba com suas palavras, raciocínios, artimanhas, aproveitando lei que já é defeituosa, aproveitando isto, leva para da forma que quiser, da forma que o cliente quer. 3 grupos de pessoas problemáticos. E o restante tudo é derivativos, né? Economia é derivativos de levar esses conhecimentos para aproveitar, né? Como político também aproveita todos esses 3, né? São derivados, não são nada importantes, né? Imagina, o presidente fica doente e vai na mão de quem? Médico. Quando fica com mente perturbada e assim, vai para quem? Para pastor. Quando na guerra que teve, na época de presidente Jimmy Carter, nos Estados Unidos, aquela questão do Irã, foram, como que fala, reféns, né? Americanos foram reféns na embaixada do Irã, no Irã, né? Na embaixada americana. Ele mandou atacar com a tropa americana. Só que Khomeini conseguiu derrubar helicópteros, muitos americanos morreram. Então isso deu um peso tremendo. Sabe quem que ele convidou? Pastor Billy Graham, para poder ser confortado, consolado. Sabe quem que Reagan convidava? Não assustem. Uma médium para poder orientar. Hoje todos os políticos, grandes empresários, sabe, procuram quem? Médiuns. Que olha para o futuro. O que vai ser, como vai ser. Na Coreia isso é algo tremendo. Algo tremendo. Grandes empresas, na hora de consulta médium. Então veja esses papéis da gente. Então eu vejo como eu faço parte de um grupo, a responsabilidade, a influência que nós podemos exercer. Por isso que eu estou orando que haja vários colegas que também comecem a conhecer e prosseguir em conhecer a Jeová e que comece a ser súditos do nosso chefe. Nosso chefe é Jesus, médico dos médicos. Quem tem diploma de medicina neste mundo? Seus subordinados, que têm que apontar para o nosso chefe. Fico muito feliz de ver a Ana, Renata presentes aqui. E o esposo da Renata, Dr. Christian, é uma pessoa brilhante.
cabeça também é brilhante. Não tem quase nada de cabelo. Mas o que é mais brilhante é o seu raciocínio, a inspiração que ele recebe. Bom, enfim, quando entramos nesse sistema monista, que é criação, aparecem então duas palavras mais importantes, que é dar e receber. Dar e receber. Se você estudar a Bíblia sempre com esse conceito, o Criador está me dando. Eu, como criatura, estou recebendo. E por receber, então, a sua palavra vai efetuar nas minhas células e vai fazer fenômenos de vida quando eu percebo. E mesmo na minha inconsciência, que ainda não é suficiente para perceber o que é que está acontecendo, mas pela fé. Pela fé. Isso mesmo sem ver nenhuma evidência. Pela fé, então, entoo, adoro meu Criador. Então aí completa esse ciclo. Criador me dando, eu recebi, deixei acontecer todos os fenômenos de vida e depois, isso que recebi passa para meus semelhantes e seus semelhantes, então, olha para o Criador, louva e recebe mais ainda e comunica para os outros. Então, nós estaremos vivendo, dando glória para nosso Deus. Conseguindo ver quem é fonte da vida, quem é que está doando. Nesse aspecto, nós jamais vamos fazer essa pergunta que ainda estamos fazendo: o que eu devo fazer? O que devo fazer? Nesse caso, não tem que fazer assim? Esse tipo de perguntas, então, vai desaparecendo gradativamente. Teve grande repercussão esse estudo de um caso, de um caso na medicina. Isso já faz mais de 30 e poucos anos nos Estados Unidos. Sabidamente, quando a mulher apresentar mioma uterino, isto é, tumor benigno no útero, na musculatura do útero, e quando tem sintomas, tipo dores, hemorragia, então, normalmente remove o útero cirurgicamente. Para isto, naquela época, como a técnica cirúrgica não era tão aperfeiçoada, removia junto com 2 ovários. Então, imagina uma mulher jovem que ainda tem regras e removem 2 ovários juntos. Então, raciocínio do médico, isto é, dentro do conhecimento finito do médico, é que ovários são órgãos que produzem hormônios sexuais femininos, estrogênio, progesterona. Removeu. Então tem que fazer o quê? Reposição hormonal. Todo mundo conhecia assim naquela época. Eu acho que ainda é assim, né? Infelizmente. Já se passaram mais de 30 anos e descobriu células-tronco, descobriu o genoma humano, mas aquele conhecimento que lavou o cérebro, então fica com aquele conhecimento. Não muda. Muita gente ainda não mudou. Então o que fez?
O médico falou, olha, você precisa tomar todos os dias essas cápsulas. Só que a paciente era bem do interior da roça americana. E daí, como ela não tinha muito conhecimento, depois que fez a cirurgia, ai que alívio, né? Não tinha mais dor, não tinha mais hemorragia, ficou feliz da vida. Passando uma semana, toda a cicatrização, tudo voltou ao normal. Então ela simplesmente pensou, eu não preciso tomar mais nada, estou normal, largou tudo. Que bom, né? Ficou agradecendo ao médico que fez todo esse tratamento, totalmente agora normal. E assim passou um bom tempo. Até esqueceu de voltar para consultório, para revisão. E aí um dia foi no supermercado, aí encontrou o médico que operou. E daí olhou para o médico não reconheceu direito. Mas obrigado, doutor, você resolveu todo o meu problema. Acabou a dor, acabou a hemorragia, acabou tudo. Muito obrigado. Aí, quem é você? Aí ela explicou, não lembra que eu tinha mioma uterino, tinha problemas, etc. Ah, tá certo. Mas faz tempo isso já. Você não voltou no consultório? E você não está sentindo nada? Sentindo o quê? Resolveu tudo. Não estou sentindo nada. O quê? Quanto tempo faz a cirurgia? Já tinha passado uns 2 meses. E aquele remédio que te dei de 1 mês? Deve ter acabado. Você comprou de novo? Não, que remédio? Depois de uma semana, larguei tudo. Porque eu não sentia mais nada. E daí, o médico falou, então amanhã volte no meu consultório, eu preciso examinar. Veja o raciocínio do médico. Lógico, né? Porque a gente aprendeu assim, foi incutido. Nossa mente sofreu lavagem cerebral durante 6 anos da faculdade, 2, 3 ou 4 anos de residência, e na nossa prática, então a gente ficou com a lavagem cerebral. Aquilo que livro, texto fala, ou revista médica fala, é tudo. Fora disso, tem alguma coisa que pode entrar? Não pode. Não entra. E daí médico, mas que coisa, essa mulher é estranha. Não tem calorão, não tem vermelhidão, não tem nenhuma sintoma de menopausa. E ainda não toma nada. Aí ela foi feliz da vida, né? Aí o médico falou assim, você permite para eu tirar sangue para fazer exames? Aí tirou o sangue para medir FSH, LH, estrogênio, progesterona, tudo. Tudo normal. Tudo normal. Aí perguntou, você realmente não toma nenhum remédio? Nada. Como esse médico era de interior, ele então colheu de novo o sangue dela e mandou para a universidade, onde ele formou. Pediu para fazer o exame mais detalhado. Estava tudo normal. Tudo normal. Como que pode, depois de tirar 2 ovários, ainda continuar produzindo hormônio sexual feminino? E ele preparou esse caso e mandou para o Congresso Americano de Gineco-Obstetrícia. E esse médico caipira, então, foi apresentar. Apresentou um caso que, mesmo com retirada de 2 ovários,
não precisou fazer reposição hormonal e todos os valores de hormônios estavam normais. Depois que apresentei esse trabalho, alguns médicos do interior também disseram, olha, eu também tive o caso disto. Só que como era um caso, ignorou. É alguma exceção. Sabe que a medicina ignora a exceção? Ignora. Para nós, exceção que vale. Maioria que eu ignoro. Exceção que vale. Por quê? Imagina. Se funcionar tudo sem que tenha, não é isso que é bom? Por exemplo, tira pâncreas porque aconteceu acidente, teve ferimento, então imediatamente tem que começar a tomar insulina para poder controlar a glicemia. Sabe que não? Produz insulina nas outras células. Tira a tireoide. Tem que tomar hormônio tiroidiano. Não. Célula da pele tem gene para produzir hormônio tiroidiano. Não me olha feio assim. Todas as células não têm mesmíssimos 23 cromossomos? Não tem mesmíssimos 20.000 genes? Tem. Na minha ignorância, no meu temor, eu me submeto num tratamento limitado. Deus, por causa disso, agora que você tirou o que eu criei, você já era. Deus lida assim? Não. Oh, minha filha não sabia quem eu sou. Então, deixa-me manifestar a minha obra para que venha a conhecer. E assim, sabe, por isso que eu digo, quanto menos conhecimento tiver é melhor. Quanto menos conhecimento. Precisa só adquirir ignorância. Isto é, bom, está aqui cirurgião, dentista, meus 2 sobrinhos também dentistas. É aí a última vez que fui para Seul, encontrei um deles que tem consultório, tudo. Aí eu falei, ô tio, quanto tempo? Senta aqui, deixa eu dar uma olhada aos seus dentes. Não precisa não, mas senta aqui, deixa eu olhar. Porque ele já tinha olhado o dente da minha esposa. Porque minha esposa queria arrumar algumas coisas. Eu falei, não, eu não preciso. Senta aqui. Tá. Aí olhou assim, seus dentes são muito piores do que... Tia, tem tanta coisa para fazer, tem que fazer 4 implantes. Mas por quê? Olha aí, 2 já não tem. E aqui o que tem, a parte importante. Aí ele falou, por que a parte importante? Porque você tem que mastigar, triturar, como é molar aqui. Então, sem isto, você não come direito. Eu estou comendo tão bem. Aí ele, tem que fazer implante. Esse aqui está... Porque tinha feito 2 coroas quando tinha uns 20 e poucos anos, por comer tanto chocolate aqui no Brasil, meus dentes assim estragaram rápido, logo que cheguei aqui no Brasil. Então fizeram coroa, e essas 2 coroas caíram fora. Aí ficou feio. Aí deixei. Por quê? Tem 3ª dentição, tem 4ª dentição, tem dentição que você quiser, porque tem célula-tronco.
no osso mandibular maxilar que nasce. Isso você sabia, né? Que bom. Ela não vai ganhar muito dinheiro, né? E aí eu falei para ele, ó, meu querido sobrinho, você que é dentista, você deve saber. Tem célula-tronco nos ossos mandibular e maxilar que está terceira dentição. E eu estou esperando por isto, que Deus vai me dar. Ele olhou assim, ei tio, para com isso. E não fale essa besteira na sua palestra. E aí, para que existe dentista? Dentista está aí para poder fazer quando ocorrem esses problemas. Pois é, eu tenho meu dentista. Meu dentista faz tudo por mim. Ele disse, eu quero ver. Eu quero ver. Tá bom, você vai ver. É um menino que nasceu no lar adventista. Pai é pastor adventista jubilado. Estudou vida inteira na escola adventista, só faculdade que não foi. Tem esse raciocínio. Eu acho que eu não falei nada para ele, ó seu incrédulo. Nada disto. Mas veja o quanto nós não recebemos tudo que Deus dá e a gente reclama. Ai, 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 ai. Sabe como é a nossa situação? Malaquias expressa muito apropriadamente. Malaquias, capítulo 1. Realmente, livro de Malaquias desenha exatamente a nossa situação. Malaquias, capítulo 1, verso 2. Primeiro diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz Jeová. Tanto de povo Israel não perceber, não querer aceitar, ele declara, é sentença pronunciada. Eu vos tenho amado, diz Jeová, mas vos dizeis, em que nos tens amado? O povo retruca. Quando é que você me amou? Se você me amou, como eu estou nessa situação? Deus declara, eu vos tenho amado. Deus deu amor? Deu? João 3,16. Deus amou de tal maneira o mundo, deu seu Filho unigênito. Deu. Nós temos a evidência de que Deus deu. Jesus esteve aqui na terra. E nós recebemos essa dádiva. Dádiva de Deus que deu o seu Filho unigênito. Deu o seu amor e o povo diz. O povo falou o quê? Mas vos dizeis, em que nos tens amado? Não recebe o amor que foi dado e diz o quê? Cadê? Se você me ama, por que dá isto? E assim a gente fala, né? Oh, se Deus quiser, toda a culpa vai? Toda a culpa vai para Deus. Olha, se você quiser, vai dar certo.
mas pelo jeito não tá querendo. A gente faz assim. E quantas evidências nós já vimos? Quantas evidências? Em relação à questão de saúde, se eu relatar aqueles que receberam o amor do Criador, experimentaram a mudança, realmente são mais do que centenas, milhares. Um que sofreu acidente, pâncreas foi embora, médico mandou tomar insulina o resto da vida. Quando recebeu a palavra, simplesmente não precisou mais de insulina e glicemia ficando normal. Um que por insuficiência renal crônica que fazia hemodiálise, dependia 3 sessões de hemodiálise por semana e que simplesmente regenerou totalmente. Um que por causa da complicação de diabetes não enxergava nada, voltou a ver completamente. Um que tirou o estômago por causa de câncer do estômago, por receber a palavra de Deus, forma um novo estômago. Regeneração do fígado, enfim, Deus regenera. Quando a gente lê todas aquelas obras de Deus através de Jesus, enquanto Ele esteve aqui na terra, a gente fica maravilhado. Mas que não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Porque a palavra não é recebida ainda. Lembre dessas 2 palavras. Deus dá tudo. Dá. Precisamos receber. A nossa oração precisa mudar radicalmente. Não precisamos pedir bênção. Não precisamos pedir perdão. Em vez disso, aceite a bênção que Deus dá. Receba. Receba o perdão que Deus deu. Em vez de pedir, por favor, me dê, ajude, quando é que Deus não ajudou? Sempre está ajudando. Então, receba toda a ajuda que Deus está dando. Só que difícil é perceber a bênção de Deus, perceber a ajuda de Deus, é perceber perdão que Ele dá, né? O problema é que a gente não percebe isso porque somos tão limitados, tão insensíveis. Por quê? Eu estou só, eu vivo por si, nós mesmos não achamos que temos a vida. Por achar que tem a vida, quer ter a saúde. Então, nós não preocupamos muito com a vida, porque vida, de qualquer forma, já existe. Então, agora o que importa é saúde. Nós precisamos mudar drasticamente esse raciocínio. Por causa disto, a característica de pessoas que experimentam vida do sistema monista, Apocalipse fala essas características. Vejamos, Apocalipse capítulo 12. Característica das pessoas que experimentam o sistema monista. Sistema monista. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, ou
sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus, mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. Veja, essas duas características têm mandamento de Deus, não é mandamento de homem. Dentro do sistema monista, o que então é padrão ou parâmetro é mandamento de Deus. Do sistema dualista, qual que é padrão? Mandamento de homens. Isso é muito interessante, porque mandamento de Deus é quase igual ao mandamento de homem. Por exemplo, hoje, honrar aos pais, no mundo também fala? Sim, tem que respeitar os pais. Não matar, não adulterar, não roubar, não dizer falsos testemunhos e não pegar, ficar cobiçando e depois pegar. O mundo também fala? Mandamento de homem? Fala. Então parece que mandamento de homem e mandamento de Deus é algo semelhante, até igual. Mas veja, mandamento de Deus não é só 5 até 10, mas existe 1 a 4. 1 a 4. Mandamento de Deus é 1 a 10. Depois tem mais 8. Então, povo de Deus, restante da sua semente, semente da mulher, guardam os mandamentos de Deus. É o sistema de monismo, isto é, Criador que dá tudo. Nenhum ser humano pode dar alguma coisa para outro ser humano. Se alguém, algum ser humano está dando alguma coisa para seu semelhante, é porque recebeu do Criador. Então, vamos analisar mandamentos de Deus, se existe alguma diferença com mandamento de homem. Isso é algo que nós precisamos entender para nós recebermos. Receber. Porque dentro do mandamento dos homens tem algo para receber? Não, você que tem que fazer. Tudo você que tem que fazer. Nada de receber. Nada, nada. Agora, o mandamento de Deus é para receber, não você fazer. Se você receber, você vai desfrutar todas as reações. Você vai experimentar essas reações. Êxodo 20. Então vejamos o quanto Deus está dando. Todo o mandamento de Deus foca que Ele está dando tudo. Então, Êxodo 21. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou Jeová, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quem que tirou? O povo mesmo saiu andando e caiu fora do Egito? Quem que tirou o povo Israel do Egito? Da escravidão. Foi Moisés que tirou? Sim, Moisés foi homem visível.
Quem que agiu em Moisés? Deus. Por quê? Ele não quis receber Moisés. Não quis receber. Quando falou, vá para Egito, olha, não vou. Sabe por onde a gente vê? Quando Deus falou, tire as suas sandálias, ele não quis tirar. Não tirou. Muita gente acha que tirou, né? Porque obedeceu. Tirou nada. Sabia, não? Uai, estudo da Bíblia, da palavra, está fugindo um pouco do assunto, mas eu vou mostrar que não tirou, não. Obediente? Isso é preconceito. Do raciocínio dualista, sabe? Por exemplo, a gente acha que aquele fulano é cara bom, então fez tudo certinho. Esse é raciocínio dualista. Aí quando olha para Sansão, cara, é ruim mesmo. Fez nada certo. Isso é o maior conceito errado do sistema dualista. Por isso que fala assim, o povo Israel é um povo bom. Filisteu, já? Ruim. Amaleques, ruim. Assírios, ruim. Babilônia, ruim. Nabucodonosor, ruim. Nabucodonosor foi salvo. Estados Unidos, bom. Iraque, ruim. É assim? Coreia do Norte, ruim. Coreia do Sul, bom. É assim? Olha, nós precisamos receber o Espírito de Deus para nós mudarmos completamente. Completamente. Veja, capítulo 3 de Êxodo. Bom, Deus aparece através de sarça, né? Então, verso 4. Vendo Jeová que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Não está escrito nada que Moisés tirou as sandálias. Não está escrito. Tá? A gente, por considerar que Moisés é um homem bom, então tirou sandálias. Homem bom foi depois. Aqui era maior cabeçudo isto. E aí Deus fala, eu sou Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aí já começa o problema dele. Escondeu o rosto. Recebeu? Recebeu nada. Ele precisava olhar agora o quê? Para essa sarça. Não um fenômeno estranho que ele achava, mas ele estava o quê? Estava diante de Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então ele deveria estar, eu estou com meu Deus, Deus de meus pais, mas ele escondeu, temeu. E veja mais. Aí Deus fala, né? Verso 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quis ir?
Obedeceu? Duvidou. Quem sou eu? Mas antes de ele duvidar, qual foi a palavra de Deus? Eu te enviarei a Faraó. Quando Deus fala, eu vou fazer uma coisa com você, é ordem. Toda vez que ele ordena, qual é a garantia? Promessa que ele vai fazer tudo por ele. Isso é promessa. Por isso que toda ordem acompanha a promessa de Deus. Qualquer ordem. E assim, a gente sabe toda a história, né? Eu não sei falar. Aí Deus fala, tem seu irmão Arão que fala bem egípcio. Mas eu não quero. Aí Deus fala, coloca a sua mão lá dentro. Quando tira, vira mão leprosa. Coloque de novo. Sai mão limpa. Aí manda jogar cajado. Vira serpente. Manda pegar. Vira cajado. Deus mostra como Criador o seu poder. E Moisés quer ir? Tirou sandália? Agora a gente não sabe o que significa tirar sandália, né? Agora a gente entendeu o que é tirar sandália, a gente vai ver. Para isso precisa estudar livro de Ruth. Quando estuda livro de Ruth, eu não vou procurar, vocês estudam depois. Quando Boaz, que era o rico, que era um parente bastante distante de Noemi, e Noemi voltou da terra de Moabe, sem marido, sem 2 filhos. Todos morreram na terra de Moabe. Mas uma nora, Ruth, moabita, a acompanhou, estava servindo a sogra, colhendo as espigas na época de colheitas. E aí Boaz olha para essa donzela pagã, estrangeira, gentil. Essa mulher vai ser minha esposa. Ele não estava gripado nos seus olhos, né? Essa daí vai ser a minha esposa. E assim foi ver quem ela é. Aí, tem um problema. Existe um parente mais próximo de Noemi que tem todo o direito de resgatar. Aí junta todo mundo da cidade e fala, olha, você é parente mais próximo da Noemi, que você tem que resgatar toda a sua terra e devolver para ela. Não tem problema, eu vou resgatar. Agora ela tem uma nora que você tem que casar com ela para dar descendências. Aí já é complicado. Eu já tenho a minha família constituída, tal. Não dá. Daí, como costume de Israel, tira a sandália e passa para os anciãos da cidade. O que significa tirar as sandálias? Renegar todos os seus direitos. Tirar sandália na Bíblia representa você deve negar totalmente seu raciocínio, seu pensamento, seu direito, tudo. Aí Boaz então pega essa sandália, ele agora assume essa grande bênção. E quem diria mulher pagã moabita ser
uma das mulheres que entra na genealogia de Jesus. Coisa impressionante, né? Agora, tem mais um que fala de tirar sandálias. Josué. Capítulo 5. Uhum. E aí Josué então encontra, porque já passou Rio Jordão, viu aquelas maravilhas, mas estava Jericó. E esse Jericó era uma cidade fortíssima, com muralhas altas. E aí, Josué, porque ele foi um dos espias que foi até lá, né? Lembra? 40 anos atrás. Como que vai derrubar essa cidade? Estava pensativo. Aí ele encontra no Josué 5:13. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, imagina, se a espada está nua, é questão de vida ou morte. Né? Questão de vida ou morte. Aí Josué pergunta, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército de Jeová e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, esse que Moisés não fez. Em vez de prostrar e adorar, depois que ele ouviu que eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele tinha que prostrar. Mas ele virou a cara. Josué aprendeu com Moisés, né? Moisés deve ter contado essa história. Sua história. E daí, esse príncipe do exército de Jeová diz assim, Josué se dispõe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército de Jeová a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Que tal a gente tirar as nossas sandálias, porque o lugar onde nós estamos é santo? Não estou referindo aqui ao teu Biase nesse auditório. Somos templo do Espírito Santo. Precisamos tirar as nossas sandálias e deixar receber tudo que Deus está dando. Para isto nós precisamos negar tudo que nós somos, tudo. Nenhum pensamento, raciocínio humano, mas somente pensamento de Deus. E nós estarmos totalmente preenchidos, enriquecidos, só com pensamento e caminho de Deus. Então, o que aconteceu com Josué? Esse príncipe do exército de Jeová mostra qual é o plano para derrubar Jericó. Uma volta a cada dia. Mas que plano esquisito. Vai derrubar essa cidade fazendo uma volta? Isso é estratégia? Sabe que tudo que Deus nos dá é para
acabar qualquer nosso raciocínio lógico. New Start não é um raciocínio lógico diante do dualismo. Como que pode só você respirar, comer alimento de origem vegetal que falta um monte de coisas, né? Entre elas é vitamina B12. Isso está sendo uma grande questão dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vai faltar aminoácidos essenciais, etc, etc. Como que isso pode? Só você esticar e caminhar, jardinagem, isso vai dar certo? Tomar água? Nada de chá? Nada daquele só para acalmar, ficar pensando? Né? Enfim, dormir? Como que a gente pode dormir tão cedo nesse mundo tão atribulado, tão ocupado? Nós temos nossa parte para fazer. Deus é bom, sei, mas temos nossa parte para fazer. Sempre a gente não quer tirar as nossas sandálias. Não quer. Porque estamos mergulhados nesse sistema dualista. Para isto, vamos ver a lei de Deus, mandamento de Deus. Isso realmente nos encoraja, proporciona para que nós tiremos as nossas sandálias e depender totalmente das dádivas do Criador. Receber. Então, sem que Deus tirasse o povo Israel do Egito, eles mesmos não tinham nenhuma condição para sair de lá. Não tinha. E qual foi a última manifestação que Deus somente é libertador? Qual foi a última manifestação na hora de sair do Egito? Mar Vermelho abrir. Mar Vermelho abrir. Deus manifestou que Ele é Criador. Até as águas ouvem o seu mandar. Mostrou o poder. Abriu o mar vermelho. O povo atravessou. O povo foi batizado no mar vermelho. Quando atravessou, então, esse povo foi considerado por Deus, todos renasceram. Todos estavam totalmente separados do Egito. Totalmente. Egito não existe mais, porque quando atravessou no meio das águas, todos eles foram batizados. Agora é uma nova criatura. E o mar volta. Agora, do outro lado do Egito, totalmente nova criatura, eles receberam? Não recebeu. Embora Deus, com sua manifestação criadora, manifestasse que Ele recriou o povo Israel, deixando tudo que é do Egito, o pecado. Egito representa o mundo de pecado, mas não recebeu. Não recebeu. Continuou sendo escravos. Continuou sendo escravos. Por causa que ocorre rebelião,
rebelião contra Moisés, achando que Moisés que queria ser rei. Por causa disso que ocorreu rebelião contra Deus, fazendo a imagem de bezerro, dizendo que esse que tirou da servidão. E para nós hoje é a mesma coisa, né? Não mudou nada. Mesmo que nós já fomos batizados, a gente ainda não recebe que somos uma nova criatura. Quem é que controla a minha glicemia? Comprimido. É reposição hormonal que tira meus sintomas de menopausa. Comprimido que controla a hipertensão arterial. Enfim, nós temos nossas próprias imagens por não receber. Enquanto não receber, isso é tão natural. Quando você receber essa dádiva que me diz, eu sou nova criatura, essa nova criatura cheia de defeitos, aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. As coisas do passado já passaram. Isaías 43, 18, 19. Não vos lembreis das coisas passadas, não considereis as antigas, eis que faço coisa nova. Verso 15 diz, eu sou Criador, eu sou vosso Rei, eu sou Jeová, eu sou, o único que diz, eu sou o que sou. Ele diz, eu dou. Jesus está aí. Vestiduras brancas está aí. Ouro está aqui. Colírio está aqui. Compre. Tem que pagar? Não. Mas você tem que comprar. Sem dinheiro. Né? Isaías 55. Que coisa, né? Como que a gente compra sem dinheiro? Mas diz que tem que comprar. Isaías 55, verso 1 em diante. Olha, esse eu gosto demais. Que maravilha! Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde. Comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Raciocínio humano dualista não tem como entender isto. Compra. Nosso raciocínio, para poder comprar, tem que ter dinheiro, alguma coisa para trocar. Tá. Mas ele diz, sem dinheiro, como que a gente compra? Daqui tem água, a gente tem que comprar, não precisa de dinheiro. Como que é isto? Só aqueles que sentem profundamente a necessidade de ter essa água, então toma. Não precisa de dinheiro. Mas quando, então, não sentir a necessidade profunda dessa água, jamais vai tomar. Mesmo que está aí. Jamais. A água foi dada? Foi. Mas tem que comprar. Tem que sentir a necessidade dessa água para eu saciar. Senão,
Já que falou comprar, vai trabalhar para ganhar dinheiro, para ver, olha, está aqui, ó. Tudo de troca de favores. Nós achamos que ter a vida é troca de favores, ter a saúde é troca de favores. Eu estou comendo alimentos saudáveis, então tenho saúde. Eu estou fazendo exercício queimando, por isso que eu mantenho o meu peso, por isso que eu tenho saúde. E o mundo introduz cada vez mais os enganos. Você deve cuidar a sua saúde. Você está no comando da sua saúde. Então, nós precisamos receber. Estou frisando isso. Receber, receber, receber. Para a gente experimentar. E as leis de Deus fazem com que nós experimentemos. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O que isso significa? Não terás outros deuses diante de mim. Ele é único? Talvez. Né? A que quer dizer isto? Aparentemente soa que ele é extremamente o quê? Sou eu, o resto não presta. Se no pensamento dualista parece o quê? Orgulhoso. E muita gente fala, por exemplo, budistas, confucionistas, islâmicos, muçulmanos, hindus, assim. Vocês são demais. Só vocês que têm Deus? Nós também temos Deus. Tá certo, não. A gente ouve muito assim. Só cristianismo que tem salvação? Você é exclusivo? Resto não presta? O que será que Deus estava dizendo? Entre todos os deuses que existem na face da terra, sou único que dá. Fora disto, não tem ninguém que dá. Ninguém. Nenhum outros deuses podem dar a vida. Nenhum outro pode manter a vida. Eu sou Criador. Desde o primeiro mandamento está dizendo que eu sou o Criador, único. Ninguém, nenhum de outro, nenhum pode dar a vida. Portanto, por favor, receba. Sabe o que vai diferir entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homem? Mandamentos de Deus é dar gratuitamente e você simplesmente recebendo tem a vida. Mandamento dos homens, você tem que fazer um monte de coisa para poder ter a vida. Tem que fazer um monte de coisas para ter a saúde. Deus não. Eu dou a saúde. Tiago 1:17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Nele não há sombra de variação. Ele dá. Nós precisamos receber. Qual é então sentir a necessidade profunda? Sem receber, eu não existo. Sem receber. Por isso que aqui no nosso programa New Start, eu declaro, não faça nada
nada para experimentar a cura. Um tanto revolucionário. Mas eu faço questão de levar esse programa desse nível. Por quê? Para não dizer que fez isso, fez aquilo, por isso que teve isto. Mas por ter recebido todas as boas dádivas, todo o dom perfeito, Deus me restaurou. Então, o louvor é só para Deus. Se por causa que comeu arroz integral em vez de arroz branco, o louvor vai para arroz integral. E vai dizer, olha, come arroz integral que é bom, hein? Hoje muita gente não fala, olha, coma chia, coma farinha de linhaça, é bom, viu? Faça isso, faça aquilo, é bom. E Deus? Mas o primeiro mandamento diz, não terá outros deuses diante de mim. Eu sou o único que dou, nenhum outro dá. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou Jeová teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja, qual é a única forma de guardar os mandamentos de Deus? Única forma. Isto, recebendo. Guardar mandamento, aqui em português tem uma conotação muito boa. Em inglês também. Coreano tem conotação péssima. Esse guardar. É coisa pesada. Mas português é muito bom. Guardar. Aqui não acontece muito comumente, mas nos Estados Unidos, que tem essa cultura, é bem simples de entender quem já viajou. Por exemplo, você toma táxi e vai e saiu $35. Aí você só tem nota de 50, não tem outro troco. Aí dá a nota de 50 e você fala. Enquanto o motorista procura troco, keep the change, guarde o troco. O que significa? Receba o que estou dando. Quem recebe o que estou dando, $15 não é meu, mas o que estou falando? Guarde. Se pessoa receber, vai guardar. Se não receber, jamais guarda. Não, senhor, para mim $35, isso que é meu, 15 é seu. Quando devolve, guarda. Quem guarda os mandamentos de Deus é somente aquele que recebe. Recebe. Isso é um conceito importantíssimo. Importantíssimo. Sem você receber o que Deus está dando, nós podemos dizer que nós guardamos. Não. Você tem que receber para poder guardar. Ficar é uma conotação boa, mas não é tão assim. Guardar é o quê? Guardar, ficar com aquilo,
Toda vez que eu lembro que estou guardando, aparece o quê? Um relacionamento. Ele que me deu essa coisa boa. Nesse aspecto, no nosso casamento, eu não fiz isto pela questão cultural. Por exemplo, eu não tenho aliança nenhuma, né? Por causa da cultura coreana, que os adventistas na Coreia não usam aliança. Eu mantive, a minha esposa queria. Não. Afinal de contas, quem sou eu? Sou macho, não é não? O machucado. Né? Então, eu não trocamos aliança. Hoje, eu pensando bem, podia ter falado, né? Se eu entendesse. Eu guardo a aliança que ela está me dando e ela também guarda a aliança que eu estou dando. Então, isso é o quê? Relacionamento. Toda vez que eu vejo essa aliança, eu tenho somente ela. Vice-versa. Mas por causa desse costume, também depois acostumei, a aliança atrapalha. Simplesmente fica... Nem uso o relógio porque me atrapalha. Mais um peso. Mas quem sabe um dia já passamos 25. Aí outro dia minha cunhada que preparou 2 anéis para eu usar e para ela usar. Isso não tem significado nenhum, né? Eu que tenho que preparar. Mas ainda não me deu vontade. Oi? Pois é, vamos casar um dia. Então veja, olha, guardam os meus mandamentos, me amam, e qual é a reação? Vocês vão desfrutar todas as ricas bênçãos. Ricas até quando? Aqui 1000 gerações significa eternidade. Eternidade. Não tem fim por causa de suas células estarem completamente íntegras. Eternidade, antes de relacionar com o tempo, primeiro está relacionada com a integridade da criação, células. Isso só é possível quando receber todas as dádivas do Criador e que todas as células terão sua integridade. O inimigo vai destruir. Quem que repara? Deus repara. Para ele reparar, precisa receber a sua energia reparadora. Fora disto, não tem como experimentar o reparo. Aí não tem a vida eterna. Porque célula alterada jamais pode manter a vida eterna. Mas quando, por receber as dádivas, as energias reparadoras, você experimenta a integridade, então, célula vai morrer? Jamais. Aí tempo não é questão. Tempo para nós não tem nenhum significado. Por isso que nós só vivemos o hoje. Para nós não existe amanhã. E quando chega o sábado, aí é fim do tempo. Sábado é o fim do tempo. O mundo enganou. Fim de semana termina domingo. E muitos adventistas também acham que fim de semana termina no domingo.
Sábado à noite, depois de despedir, depois de horas de JA ou horas sociais, se tem algum compromisso amanhã para reencontrar, fala o quê? Um bom fim de semana. Não fala? Um bom fim de semana. Fim de semana termina no pôr do sol de sábado. Depois é primeiro dia. Quanto a isto, tem um estudo muito lindo para conversar, mas deixa isso agora, fim do tempo. Veja, terceiro mandamento. Mandamento de Deus. Mandamento de Deus. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome de Jeová teu Deus em vão, porque Jeová não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aliás, aqui no Brasil, por ser mundo cristão, toma nome de Deus em vão de qualquer forma, né? Qualquer forma. Em tudo vai em nome de Deus. Graças a Deus. Tudo dentro do raciocínio dualista. Totalmente. E nós precisamos lembrar, o nome de Deus é Jeová. Jeová. Aqui novamente está dizendo que eu sou o único que é Criador. Não pense que, graças a Deus está dando certo quando tiver comida. Comida não dá vida. Mas o nome de Deus dá vida. Eu sou o que sou. Graças a Deus, encontrei um bom médico, por isso que me salvou. Graças a Deus, estava com cinto de segurança, isso salvou a minha vida num acidente. Nós usamos o nome de Deus em vão de uma forma assim, tão coloquial na nossa vida, banal. Nós precisamos ver qual é o nome de Deus, Jeová. Eu sou o que sou. Agora, o quarto mandamento é auge do mandamento de Deus. O quarto mandamento. Que maravilha, né? O quarto mandamento. Já mencionamos sobre sábado nos programas de New Start. Então, vamos rever rapidamente. Quarto mandamento. Realmente Deus mostra que mandamento de Deus não é meramente para o povo Israel, não é só para os adventistas do sétimo dia, por guardar o sábado, mas estende para todo servo, para até forasteiro das tuas portas, isto é, pagãos, estrangeiros. Não é só para o povo de Deus, estendeu até para os animais. O quarto mandamento, porque é o mandamento que precisa ser guardado, isto é, precisa receber para que a vida exista, vida seja mantida. Desde o primeiro mandamento até quarto mandamento, que não existe no mandamento dos homens. Agora só vai ter duas igrejas, né? A mulher e meretriz. Então, vocês estão vendo essa unificação das igrejas. Quem está liderando a unificação? Igreja Católica Romana. Todas as outras igrejas estão unificando. Imagina, gente, Igreja Ortodoxa, lá da Rússia, muçulmanos, budistas,
hindus, cada um tem seu Deus, não tem? Nomes diferentes. Como que eles vão poder unir? Como que um muçulmano que é Alá, budista, hindus, como que eles vão poder unir? Vai conseguir unir só quando tirar o nome de Deus. Fora disso, não tem como unir. Consequentemente, os mandamentos de Deus vão ser excluídos. Isso é bem simples de a gente enxergar. O Apocalipse fala claramente: dragão irou-se contra a mulher, restantes da sua semente. Então só existe dois grupos: a mulher, igreja pura, outra, meretriz. Só existem essas duas. Como que vai conseguir unificar todas as outras religiões que aparentemente têm Deus, seu Deus totalmente diferente um do outro? Muçulmanos vão querer o quê? Olha, para unir, nós também não vamos chamar nosso Deus de Alá, mas vocês também tiram Jeová. Hindus também vai pedir. E budistas. Já que está acontecendo essa mudança, já não está tendo mudanças? Já não alterou a lei? Já alterou, né? Em vez de 7º dia, agora colocou dia do Senhor. Está mudando. E o que mudou também? Quanto às imagens? Também simplesmente tirou e desmembrou o 10º mandamento. Vai mudando. Já está meio caminho andado para mudar mandamentos de Deus nos mandamentos homens. Então o sábado, para nós, que é para a vida, isso precisa ser compreendido muito bem. As bênçãos que nós precisamos receber. Bênção foi dada onde? No templo, 24 horas. Abençoou o 7º dia. Lembra disto? Vamos ler todo o 4º mandamento? Versos 8 em diante. Êxodo capítulo 20. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus, sábado de Jeová, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez Jeová os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, Jeová abençoou o dia de sábado e o santificou. Separou o dia 7º porque 7º dia é dia diferente. Totalmente diferente dos 6 dias. Porque dia dele não é nossos dias. Porque o dia dele, no dia em que ele derrama, dá as bênçãos. Essa bênção, essa energia que necessita para restaurar toda a sua criação.
Por isso que o sábado é dia de cura, dia de vida, dia de restauração. Portanto, é dia de eternidade. Quando todas as células forem restauradas pela bênção de Deus, a senhora Ellen G. White refere quanto ao sábado de uma forma extraordinária. No livro Conselho sobre Saúde, página 28, então, refere assim: a bênção de Deus é um poder salutar, é um poder. Bênção de Deus é energia para restaurar a saúde. E aqueles que são copiosos em fazer o bem a outros, perceberão essa maravilhosa bênção, tanto no coração como na vida. Que coisa extraordinária, né? Salmos 133 diz assim, né? O que é a bênção? No verso 3. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, pois ali Jeová ordenou a bênção, a vida para sempre. Sem bênção que nós recebemos. Bênção dada no tempo. Imagina, há alguém que pode escapar? Ninguém. Mas somente aquele que descansa recebe. Por isso que ele pediu: não farás nenhuma obra neste dia para você receber. Quando a gente vê a célula enquanto trabalha, jamais é reparado. Para experimentar o reparo das células, cientistas verificaram que a célula tem que estar parada. Veja aqui, o desespero desses genes que reparam. No caso de ser humano, tem em volta de 500 a 1000 genes para reparar. Deus destinou essa quantidade de genes, entre 20 mil, só para restaurar, reparar os genes. Quando é que consegue? Veja aqui. Através dessa expressão, desse gene, né? Aqui nós vamos novamente para reparar. Por quê? Porque o dono, enfim, parou de oportunidade. Por isso que Deus nos convida, mas Ele não obriga. Mas quem desfruta, quem recebe o descanso que Ele dá. Por isso que Jesus falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vocês mesmos não têm como aliviar, mas eu vou aliviar você. Para isto tem que vir. É liberdade. Se nós recebermos a dádiva, então precisamos fazer algum trabalho, alguma coisa para experimentar o reparo? Não. Reparo é único, exclusivamente da obra do Criador. Por isso que Provérbios capítulo 3, verso 6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não foi dado para ser humano corrigir os erros que nós provocamos. Mas todo endireitamento é do Criador. Então nós, mais uma vez, vemos
o quanto Deus está desejoso para restaurar, dar a vida, preparando um dia, 24 horas. Quando você parar, não cuidar você mesmo. Isaías 58 diz assim, né? Vamos ler? Isaías 58. Não fazer as suas próprias vontades e mesmo não falar palavras vãs. Isso é um outro assunto sério que nós precisamos considerar. Isaías 58, versos 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia de Jeová, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás em Jeová. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca de Jeová o disse. Aqui está a promessa. Grande promessa. E nós precisamos considerar como nós recebemos o sábado. Nós recebemos o sábado com alegria, gratidão, ou recebemos religiosamente, formalmente o sábado? Às vezes, quando visito as igrejas, e no sábado, quase que metade da igreja está fora da igreja na hora de lição da escola sabatina. Estudo da lição da escola sabatina parece que já é algo formal. Faz parte por causa de hábitos. Tem lição, então? Vamos estudar. E aquela ritualidade de como sempre, e depois de estudar a lição, não experimentar nenhuma alteração ao nível da célula. Já estudamos a lição da escola sabatina no trimestre retrasado sobre saúde. A igreja experimentou a mudança, um reavivamento. Agora estamos estudando o reavivamento e a reforma. Será que quando terminar de estudar, passar esse trimestre, a Igreja Adventista do Sétimo Dia vai ter? Esperamos que seja, não sou contra isto não. Para isto precisamos sair de hábito, formalismo, religiosidade comum. Mas agora realmente experimentar por receber essas dádivas, bênçãos de Deus, e isto, já que nós não percebemos a bênção dada no sétimo dia, isso somente pela fé que nós sentimos a cada célula. Pela fé, por não eu falar palavras vãs, por lembrar a dádiva, bênção de Deus. Então, bênção de Deus vem para nós desta forma. A revelação diz assim, Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 704. Aqueles que santificavam o Senhor Deus no próprio coração, mediante uma estrutura estritamente religiosa da mente. Para mim, isso quer dizer pela fé. Estritamente religiosa da mente, e que buscavam aproveitar as horas santas
em observar o sábado da melhor maneira que lhes era possível e honravam a Deus ao chamar o sábado deleitoso. A esses beneficiavam os anjos com luz e saúde. Era-lhes comunicada força especial. Todas essas modalidades, propriedades de bênçãos estão sendo dadas. Vale a pena receber. Vale a pena receber. Imagina quando passa o sábado, quando finda. Olha aquele crepúsculo. Que bom que Deus restaurou completamente minhas células. Que coisa. Sintomas? Não tem nenhuma importância. Porque pela fé que estou declarando, a fé precisa de evidências? Não. Pela fé, eu estou totalmente restaurado. Que bom, né? Bom demais o sábado. Muitas vezes fala que sábado é sinal de criação. Mas veja, no livro de educação, página 250 e 251, achei esse texto fora de sério. O sábado é um sinal do poder criador e redentor. Qual é esse poder? Energia, mas sim, a nossa linguagem, ao nosso nível. Sábado é um sinal de amor de Deus. Poder criador não é o amor? Façamos o homem. Para quê? Para eu poder dar meu amor, amar. Sábado é um dia, um sinal de amor. Ele indica a Deus como a fonte da vida e do saber. Lembra a primitiva glória do homem e assim testifica do propósito de Deus em criar-nos de novo à sua própria imagem. Sabe o que entendo? Quando finda o sábado, eu sou quem? Igual a Adão, que saiu nas mãos de Deus. Eu estou falando mãos de Deus, espero que entenda do monismo. Adão acabou de ser criado. A cada sábado nós experimentamos isto. Por causa disso que nós experimentamos a eternidade, o jardim do Éden recriada. A terra recriada a cada sábado. Por isso que a senhora Ellen G. White fala, todos aqueles pais que vivem no campo, que possam conduzir a família pelos vales, pelas flores, até a igreja, são abençoados. Porque experimenta aquele ambiente apropriado, lembrando toda a criação de Deus. Eu tenho esse sonho, quando tiver nosso centro, fazer algo bem aconchegante, bem simples, mas aconchegante, que quando chega o sábado, possa desfrutar, mesmo pelo ambiente visual, desfrutar todas essas bênçãos de Deus. Estou sonhando alto, preciso, né? Bom, neste dia,
mais do que em qualquer outro, é-nos possível viver a vida do Éden. Quando achei esse texto, vibrei, porque aquilo que estava construindo através de renovação das células biologicamente, aí encontrei a base teológica. Sobre o sábado, ele põe sua misericordiosa mão. Visto que o sábado é a memória do poder criador, é o dia em que, de preferência a todos os outros dias, devemos familiarizar-nos com Deus mediante suas obras. Quais são suas obras? Restauração. Tudo isso que nós falamos agora, nós precisamos experimentar de uma forma inconsciente. Que quer dizer, nós, inconscientemente, por exemplo, um que converteu para a fé adventista, que estava com o hábito de tomar café da manhã com café preto com leite, né? Pingado. Estava acostumado, vida inteira. Aos 60 anos, então, se converteu. Aí viu que isso não é melhor. Mas inconscientemente, quando levanta de manhã, já quer fazer o quê? Café com leite. Tanto que tem gente que gostava de tomar cachaça, né? Na hora de a gente cantar, água pura em meu viver, em vez de pegar copo assim, pega assim, inconscientemente. Sério? Inconscientemente. Por quê? Esse hábito tornou-se a cultura e caráter. Hábitos repetitivos, atos repetitivos. Tornou-se a cultura, tornou-se o caráter. Sabe que a lei de Deus para nós deve ficar desta forma? Inconscientemente, para mim, sábado, pela fé, eu desfruto completa restauração. Que Deus os abençoe ricamente, para que nós agora, então, pesquisar a Bíblia, para poder realmente desfrutar de receber sua palavra. E a sua palavra realmente trabalhar. E, como que o apóstolo Paulo expressa, né? Como a faca de dois gumes que penetra e separa, divide até a medula. Então nós vamos ver, sou purificado pelo sangue de Cristo. E daí nós vamos sair desta igreja da Laodiceia. O que significa Laodiceia? Não. Laodiceia significa foi julgado. Povo que foi julgado. Laodiceia tem esse significado. Por Deus julgar, dar salvação, e que nós recebemos, por causa disso que nós vamos sentar junto com Cristo, ao lado do trono do Pai. Isso é nosso futuro, nosso destino. Amém. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, porque durante esses dias
o Senhor tem nos dado grandes bênçãos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fez com que nós recebêssemos estas bênçãos, a Tua palavra. O Espírito Santo nos conduziu para entender a Sua palavra, sair do conceito do inimigo dualista, mas experimentar o seu conceito, monismo, e agora nós enxergamos melhor o seu amor. Pai, faz com que nós, cada dia, conheçamos e prossigamos em conhecer a Jeová. Nós estamos tão arraigados com os conceitos deste mundo. Ó Pai, tira-nos e ver que nós já estamos fora, porque Cristo orou. Nós não pertencemos a este mundo. Então, Pai, a cada momento queremos ter prazer na Sua lei e meditar de dia e de noite. Pai, este povo que o Senhor escolheu, este povo que o Senhor deu a sua salvação, este povo que o Senhor curou todas as suas doenças, este povo saia daqui com plena certeza de que está purificado pela sua palavra. E que, através do testemunho de Jesus, através de guardar os seus mandamentos, testifiquem pela sua vida que tiveram um encontro que conhece e demonstrar todo o seu amor para todos que estão ao seu redor. Somente o seu santo nome seja honrado